E o Oswaldo França Júnior, alguns dos escritores aqui no Brasil, talvez eles tenham uma fama menor do que merecessem. O Oswaldo França Júnior foi o primeiro livro dele, inclusive, desse que estamos falando aqui, foi O Viúvo. Mais conhecido, ficou bem mais conhecido por Jorge, um Brasileiro, mas o seu primeiro livro, muito bom, inclusive, tão bom quanto Jorge, um Brasileiro, foi O Viúvo. A história dele é bem engraçada, desse livro, porque ele, que era piloto de caça, inclusive, da Força Aérea Brasileira, saiu da aeronáutica e, depois de trabalhar em muitas coisas, resolveu trabalhar como escritor. Ele já escrevia quando piloto, escrevia na aeronáutica, sem grandes pretensões. E buscou apoio ou conselhos do Rubem Braga, escritor capixaba. E o Rubem Braga ele tinha ligação com editoras, com a editora Sabiá, que ele, junto com alguns amigos, fundaram. E o Oswaldo França Júnior disse que tinha um livro pronto, praticamente, e não tinha. E, para surpresa dele, o Rubem Braga aceitou publicar esse livro que ele ainda não tinha. Resultado, ele tinha que escrever um livro super rápido, e fez isso. E o livro, apesar de feito nessas condições, é fabuloso. Aqui na edição que temos, né, assim, pela Nova Fronteira. Quase todos os livros do Oswaldo França Júnior foram publicados pela Nova Fronteira, 14 livros. Esse já dá a medida do seu talento. Porque, feito às pressas, livros de um escritor iniciante já impressionam. O estilo é muito característico, algumas coisas são muito características do Oswaldo França Júnior. Inclusive, o modo como ele escreve. Alguns já observaram, inclusive, isso realmente procede, livros famosos, porque o escritor escreve como se estivesse conversando com você. Isso acontece, por exemplo, em Um Apanhador no Campo de Centeio, ou em As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. É nesse nível, né? É um livro muito agradável, os livros são muito agradáveis de serem lidos e o conteúdo muito interessante. É um escritor que sempre tem algo a dizer, né? O livro Jorge, um Brasileiro, foi o maior sucesso. Ele foi vertido para o cinema também. Então, aqui, por exemplo, a primeira edição dele, de Jorge, um Brasileiro, publicado pela editora VEC, que era ligado à revista Manchete e tal. E depois foi republicado, em parte por conta de sua versão cinematográfica, sua triste versão cinematográfica, porque aí uma história excelente, um livro muito bom, mas escolheram aparentemente um mau diretor, um mau ator, e aqui está uma cena do filme com o caso Alberto Richelli, que não consegue chegar nem perto do personagem, que é realmente muito representativo do que seria o brasileiro médio. Essa ideia o Oswaldo França Júnior sempre tentou alcançar nos seus livros. Tentou e conseguiu em vários de seus livros. Ele faz, ele descreve, os seus personagens encarnam, e isso que seria o brasileiro médio. Dificílimo, inclusive, nada comum, você não vai encontrar isso. Machado de Assis não era essa a sua intenção, outros escritores com compromissos populares também fizeram arremedos de personagens médios, de tentar alcançar o povo. Ele conseguiu, foi bem sucedido, na nossa percepção. Mas nenhum, nem outro, nem o Viúvo, nem Jorge, um Brasileiro, talvez sejam livros tão bons quanto No Fundo das Águas, um livro bem menos conhecido dele e que não deve ter ido muito além da segunda edição, mas pelo menos uma vantagem no caso do Oswaldo França Júnior, os livros todos publicados pela editora Nova Fronteira são muito bem resolvidos, são lindíssimos, mas são compatíveis com o conteúdo, para quem se importa com isso, né? Nem sempre acontece de bons livros serem acompanhados de boas edições, mas no caso dele, sim. E talvez o melhor de todos, esse No Fundo das Águas, o mais impressionante. Os outros, todos também seguem sem se afastar muito dessa alta qualidade. Um escritor que morreu muito cedo, morreu de acidente automobilístico ainda muito novo, né? O que é uma pena.